Antigamente, era proibido crianças com a cor da pele diferente estudarem na mesma escola. Eram tratadas como escravos pelas brancas. Escravos são pessoas que são obrigadas a fazer aquilo que você manda. Os brancos podiam comprar os negros da mesma forma que compravam qualquer outro objeto. Durante a casa com ferro quente, no ombro na coisa no pé. Quando chegavam ao mercado, eram vendidos e examinados com animais. Pais e filhos eram separados. Depois de comprados pelos senhores de engenho, trabalhavam nas lavouras e passavam a viver na senzala. Como sem motivo, eram acorrentados em troncos e levavam uma surra de chicote para se manter em condição de escravo. As senzalas eram construções bastante longas, 6 janelas dotadas do orifício junto ao teto para efeito da ventilação e da iluminação. As jornadas de trabalho eram de 15 a 18 horas diárias, iniciadas ainda de madrugada. Muitos escravos fugiam e iam para lugares distantes, chamados quilombos. Os senhores de engenho mandavam o capitão do mato atrás deles. Alguns negros eram recapturados e castigados na frente dos outros. Os quilombos eram locais de esconderijo para os escravos fugitivos. Lá eles passavam a ter uma briga de liberdade. Alguns quilombos eram encontrados, mas os escravos lutavam para que ninguém os recapturasse. O mais famoso dos quilombos foi o quilombo dos Pomares, que ficou conhecido pela sua organização e resistência. No quilombo dos Pomares existe uma princesa Acoltrim que teve um filho chamado Gangazumba, que veio a ser rei de Pomares. Um dia, Quilombo dos Pomares foi atacado de surpresa e Gangazumba foi preso. Gangazumba fez acordo com o farol português, que todos que moravam no Quilombo dos Palmares seriam executados. Como nem todos ficaram felizes com esse acordo, infelizmente Gangazumba foi envenenado e seu lugar ficou seu sobrinho. Zumbi quebrou acordo com os militares da coroa portuguesa e o expulsou do seu quilombo, se tornando o novo rei do Quilombo dos Palmares. Houve muita luta e Zumbi não conseguia vencer as tropas do governo, mas conseguiu fugir. Antônio Soares, em troca de sua liberdade, revelou o esconderijo de Zumbi. Zumbi foi morto e esquartejado e teve sua cabeça exposta em praças públicas na cidade de Olinda. No dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, passou-se o dia da Consciência Negra. Esse ficou sendo um dia a reflexão sobre a inserção das pessoas negras na sociedade brasileira.